Olá, meninos e meninas, boa noite, tudo bem com vocês? Bom, para a gente continuar falando um pouquinho sobre microbiologia, hoje a gente vai falar sobre os meios de cultura, tá? Bom, o que são meios de cultura? Se a gente for pegar a palavra em si, né? Cultura significa cultivar, fornecer meios, fornecer condições para que aquele micro-organismo cresça, né? De que maneira que, por exemplo, nós crescemos? Nos alimentando. E os micro-organismos também são dessa maneira. Então, eles precisam se alimentar de alguma maneira para crescerem, né? Para serem cultivados e que a gente, portanto, saiba, o médico, né, principalmente, saiba qual é o micro-organismo que aquele paciente tem, né? Que está causando aquela infecção, para que ele consiga tratar, tá? Então, meios de cultura seria as maneiras, né, as primeiras informações para identificar um micro-organismo. Então, é através do meio de cultura, certo? Então, eu introduzo, né, eu coloco algumas maneiras para que aquele micro-organismo cresça, né? E aí, o médico, então, vai detectar que bactéria é essa, certo? Então, eu sublinhei duas palavras aqui, né? Antes de preparar esse meio de cultura, a gente precisa disso aqui, ó, evitar contaminação. Por quê? Porque se eu não evitar contaminação, eu não vou saber se aquele micro-organismo que cresceu no meio é próprio do paciente, da doença, né? Que ele tá tendo, da infecção, ou se é do ambiente em si. Então, para evitar esse tipo de contaminação, eu preciso autoclavar. Autoclavar é algo, né, que vai ser feito com aquele meio de cultura para deixá-lo estéril, ou seja, livre de qualquer micro-organismo, né, limpinho, tá? Esse autoclavar, eu vou postar um vídeo para vocês depois, de que maneira que acontece. E essa autoclave, só quero que vocês, a princípio, imaginem uma panela de pressão muito grande. Então, uma panela de pressão grandona, que você coloca o meio de cultura ali dentro. E ela vai autoclavar, ela tem pressão e tudo mais, tá? Isso é autoclavar. Então, é necessário que a gente faça isso com esses meios de cultura. E aí, nós vamos subdividi-los em 3 tipos, que são os chamados seletivos, diferenciais e de transporte. Então, eu preciso ter meio, né, seletivo, que vai selecionar o micro-organismo tal. Se ele seleciona, ele inibe o crescimento de determinados micro-organismos, né? Então, ó, ele inibe o crescimento do micro-organismo X e deixa crescer o micro-organismo Y. Então, percebendo? Ele seleciona. Então, nesse meio de cultura, eu só consigo, só permite o crescimento do micro-organismo X. O Y fica para trás, o Y não vai crescer nesse meio de cultura. Por isso, ele é seletivo. E dentre esses meios seletivos, anotem no caderno de vocês que existem o agar. Esse MK significa aqui, ó, McConkey, e o agar-mannitol. Eles são 2 meios seletivos, McConkey e mannitol. Vou escrever aqui entre parênteses, escreve assim, ó, McConkey, né, mas fala McConkey, e MN é o mannitol, certo? Então, são meios seletivos. Por que são meios seletivos? Na semana passada, nós falamos de 2 grupos de bactérias, que são as chamadas gram-positivas e gram-negativas. Lembra disso? O McConkey só vai permitir o crescimento de bactérias gram-negativas. Olha o tanto que ele seleciona. E o mannitol só vai permitir o crescimento de bactérias gram-positivas, certo? Então, essa é a seleção que é feita nesses meios. Segundo meio de cultura, são os meios diferenciais, o que permitem crescimento de colônias com produção de gás, né, coloração do meio e tudo mais. O McConkey mesmo é um exemplo também de meio diferencial. E o último meio é o meio de transporte, né? Muitas vezes a gente precisa transportar determinadas amostras de um lugar para outro, de um laboratório para outro, né? Então, nessa substância de transporte, tem que ter alguma substância que evite que o micro-organismo ele morra nesse meio do caminho. E 2 meios de transporte muito usados são o Stuart e o EMS, né? Então, são 2 meios de cultura utilizados para transporte para evitar que o micro-organismo morra no meio do caminho, certo?
Agora, a gente vai começar a falar sobre cada agar, tá? Então, a gente vai, até não falei isso lá atrás, mas esses meios de cultura, quando eles forem sólidos, porque existem sólidos, acho que tem mais lá na frente, mas já vou comentar. Existem sólidos, existem semissólidos e existem os líquidos, tá? Então, existem esses 3 tipos de consistência dos meios de cultura. Quando ele for sólido, né, a gente vai dizer que ali tem agar, tá? Agar é uma substância tipo uma gelatina, imagine a gelatina, que faz com que ele fique sólido. Então, quando a gente falar de um meio de cultura, a gente vai sempre comentar, se ele for sólido, agar, tá? Então, agar nutriente, agar sangue, agar, próximo aqui, agar sangue, né? Agar chocolate, tá bom? Então, é um meio de cultura sólido. Então, a gente vai falar primeiro de um primeiro deles aqui, que é o agar nutriente, né? Esse agar nutriente, tá? É um meio, como tá dizendo aqui, um meio relativamente simples mesmo de preparo, não tem muito segredo nele, né? Então, fácil preparo e barato também ainda por cima, né? Muito usado no nosso laboratório de microbiologia. Para que serve esse agar nutriente? Então, a gente pode, por exemplo, analisar a qualidade da água, dos alimentos, do leite. Então, eu preciso, quando a água, o leite, né, ou qualquer alimento chega à nossa casa para o nosso consumo, é preciso que esse alimento, essa água, tenha passado por processos rígidos de qualidade. E dentro desses processos rígidos de qualidade, um deles é analisar se tem micro-organismo nesse local. E para isso, muitas vezes, para ser analisado a água, alimento, leite, o agar nutriente ele pode ser um meio utilizado para esse fim, certo? Então, além disso, a gente consegue também observar o crescimento de bactérias gram-positivas a partir desse meio de cultura chamado agar nutriente. Olha aqui a cor dele, ó. Vocês têm que começar a discernir a cor e para que ele serve. Então, aqui a gente tem um agar nutriente, ele tem essa coloração assim, meio amarelo palha, né? Meio pálidozinho. E aqui é o meio de cultura que a gente usa. Então, é um frasco, um pote bem grande e aqui dentro tem um pó. Como se a gente estivesse falando numa gelatina. Para fazer a gelatina, a gente usa um pozinho, não é? Aqui do mesmo jeito, para fazer o meio de cultura, a gente também usa esse pozinho conhecido como agar, tá? Então, a interpretação dele, a cor original dele fica meio branco, né? Branco opalescente. Aqui ele parece meio amarelo palha, né? Mais ou menos puxando para esse lado. Quando for positivo, quando tiver crescido bactérias aqui, obviamente vai crescer bactérias na superfície do agar, o que vai dizer que é positivo e a gente provavelmente entende que essa bactéria é uma bactéria do tipo gram positiva, né? Então, porque ele serve para isso. Se não cresceu nada, como esse exemplo dessa placa que a gente está vendo, essa placa aqui que vocês estão vendo chama-se placa de Petri, tá? Vou até escrever o nome dela aqui, em qualquer lugar. Placa de Petri. Tem ela de acrílico e tem ela de vidro, tá? Então, essa placa de Petri aqui, se cresceu o micro-organismo, positivo, provável que gram positiva. Se não cresceu nada, negativa, ausência. Outro agar que a gente conhece e é muito usado é o chamado agar sangue, tá? Esse agar sangue aqui, quero que vocês entendam que ele é usado, muito usado, para isolar esse tipo de bactéria, que é uma bactéria gram positiva também. Vou só colocar entre parênteses aqui, né? Gram positiva, que é chamada de Staphylococcus, né? Staphylococcus aureus, tá? Então, essa bactéria, ela pode, por exemplo, estar presente, né? Olha lá, na urina, nas secreções, numa ferida, né? No exudato, que é um pus, né? Então, para avaliar a presença de Staphylococcus, né? Se está presente ali ou não, a gente pode fazer esse meio que é o chamado de agar sangue. Esse meio, ele é assim, ó, deixa eu mostrar a imagem dele. Deixa eu só aumentar a telinha aqui, a figura, perdão. Aqui, ele tá vendo? Ele é meio avermelhado. Aqui tá pouco vermelho, mas ele é bem avermelhadinho. Então, esse é o chamado agar sangue. Sangue vermelho, então o meio tem que ser vermelho, né?
que eu utilizo hemácias, né, também de carneiro, né, para que seja para ser feito. Então, aqui do mesmo jeito vai ser feita a leitura. Se houve, olha só, o tanto de bolinha aqui nesse meio. Essas bolinhas que vocês estão vendo são chamadas de colônia, tá? De bactéria. Então, nesse caso, a gente está vendo que houve crescimento de bactérias nesse meio. Se houve crescimento, se é o agar-sangue, muito provavelmente que essa bactéria seja um Staphylococcus que esteja causando a doença naquele paciente, certo? Então, ele é muito útil, muito utilizado para esse fim, essa finalidade, né? Aqui, a gente geralmente classifica esse meio, podendo acontecer aí três coisas diferentes aqui, que vai ter uma aula só disso, então eu só vou dar uma pincelada. Então, a gente pode ver aqui o chamado de beta-hemólise, ou alfa-hemólise, ou gama-hemólise, dependendo do que acontece aqui, tá? Nesse meio, né? Então, aqui, ó, a gente tá percebendo que houve, tá de trás pra frente, né? Houve crescimento, né? De micro-organismos aqui, certo? E aí, conforme, olha só essa imagem, essa outra imagem. Conforme o que vai acontecendo, né? Então, aqui, ó, houve consumo do meio. Então, a gente classifica, ficou amarelo, tá vendo? Então, consumiu o meio, os nutrientes do meio. Então, conforme o que vai acontecendo aqui, é que a gente vai classificando essa beta-hemólise, alfa-hemólise ou gama. Que eu vou dar uma aula só, como eu disse, só disso aí pra vocês. Mas isso só se acontece no agar-sangue, tá? O outro agar para a gente trabalhar é o chamado agar-chocolate, né? Esse agar-chocolate é útil para esses tipos de micro-organismos, ó. Fastidiosos, micro-organismos exigentes, né? Tá? Esses micro-organismos exigentes, ou também chamados de fastidiosos, dentre eles o chamado hemófilos, Neisseria, né? São micro-organismos causadores de, por exemplo, hemófilos influenza, causador da influenza, né? A Neisseria, Neisseria meningitis, vou colocar ela aqui, meningitis. A Neisseria meningitis é causadora da meningite, né? A bactéria causadora da meningite. Então, a Neisseria, que é a bactéria causadora da meningite, é uma bactéria exigente, fastidiosa, né? Então, ela vai exigir um meio diferente. Que meio pode ser esse? Pode ser o agar-chocolate, certo? Então, é um meio de cultura para bactérias exigentes como ela. Aqui, para vocês verem que gente, é muito bonito esse meio. Dá vontade da gente comer, né? Porque parece uma cobertura de chocolate mesmo, tá vendo? Estão fazendo até bolinhas, como se tivesse no fogo o chocolate mexendo, né? Olha que bonito. Então, agar-chocolate só podia ser da cor de chocolate, né, gente? Não podia ter outra coloração. E aqui, nessa imagem, a gente vê que as bactérias cresceram nele, tá vendo? As bactérias branquinhas, esbranquiçadas, né? Então, a gente percebe claramente o crescimento de bactérias nesses meios de cultura. Então, a cor original do meio é essa, né? Um castanho bem escuro, puxando para o chocolate, parecendo que tem Toddy, né? Quando a gente vê as colônias, né, de tamanho pequeno a médio, tá, com pigmento amarelo, geralmente sugere Neisseria, né, ou Moraxella. Quando as colônias são mais pequenas e delicadas, com pigmento creme claro, como é essa daqui, mais clarinho, geralmente é sugestivo de hemófilos, por exemplo. Então, geralmente, né, o profissional que fica avaliando, né, existem, obviamente, outras maneiras de avaliar, tá? Mas aqui, olhando o aspecto da colônia, é uma das maneiras. Então, o profissional, ele pode olhar para a colônia e tentar discernir, né, que micro-organismo que é esse, através do meio e através da característica dele, certo? Bom, então, no próxima aula, turma, eu vou dar continuidade com vocês, porque existem outros inúmeros meios ainda. McConkey, a Salmonella Shigella, Agar ectoenteric, Agar mannitol e ainda outros, tá? Uma infinidade de agars que a gente vai trabalhar com mais calma. Então, aqui vocês viram até então
alguns tipos de meios de cultura extremamente importantes para o crescimento das bactérias, tá? Espero que vocês tenham entendido um pouquinho sobre a finalidade dele, né? E quais os meios de cultura e o que cresce em cada. E estaremos aí para tirar qualquer dúvida. Até a próxima, fique com Deus, forte abraço para vocês e muito obrigada.